Oi, terceiro ano, boa tarde, tudo bem? Bom, nós estávamos com alguns alunos na aula ao vivo. Hoje, não todos, naturalmente, porque eu sei aí que a nossa cidade está enfrentando um problema com uma operadora específica de internet. Então, eu já ia enviar o link da aula gravada para vocês. Porém, como a conexão estava muito ruim, já optei por antecipar uma aula assíncrona, gravando a explicação do que vocês vão fazer na aula de matemática de hoje, tá bom? Então, hoje, na verdade, nós daríamos continuidade na matéria que nós começamos na aula assíncrona, na aula ao vivo de matemática da semana passada. Nós estamos nessa unidade aqui, ó, criar e resolver problemas. Então, na última aula ao vivo, nós resolvemos o problema do Momofo, né? E depois resolvemos o problema do Felipe e o problema da Vitória, tá? Hoje, nós iríamos continuar resolvendo o problema do Luan, do Edgar, da Maria e da Tereza, tá bom? Então, são esses probleminhas que eu vou explicar para vocês agora. Vou apagar para fazer aqui a primeira explicação que eu estava fazendo na aula ao vivo. Primeiro probleminha. Diz assim: problema de Luan. Lucas Men e Totó Men participam da prova aérea de 1000 metros. Cada volta tem 100 metros e eles já deram 6 voltas. Quantos metros ainda terão que voar para completar a prova? Bom, a pergunta quer saber quantos metros eles ainda precisam voar para completar essa prova. Só que não fala quanto eles já correram, só fala que cada volta tem 100 metros e que eles já correram 6 voltas. Então, se eu quiser saber quanto eles já correram, eu preciso somar essas 6 voltas de 100 metros cada uma. Então, olha só, são 6 voltas. Imagina que cada dedo meu é uma volta. Então, cada dedo meu vale 100, tá? E aí, eu vou contar 6 vezes o número 100. Por quê? Cada dedo meu é uma volta, são 6 voltas e cada volta tem 100 metros. Então, 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Eu vou fazer isso aqui na minha apostila para vocês verem, ó. Não precisa fazer a conta em pé, a não ser que vocês queiram, tá? Quando eu fizer isso daqui, ó, 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 é 6 vezes o número 100, tá? Então, é a mesma coisa que 6 vezes 100. Então, eu vou contar 6 vezes de 100 em 100. Como que vai ficar isso? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, eu já sei que eles correram ao todo 600 metros. Correram não, voaram, tá? A mesma coisa que eu tava falando na aula ao vivo toda hora, correram. Que é uma prova, fica com essa imagem, né, que é correr, mas não, é voar, tá? Então, eles já voaram 600 metros. No princípio do problema, fala aqui, ó, que o total da prova é de 1000 metros. Então, eles precisam voar 1000 metros. Eu descobri que eles já voaram 600. Então, para saber quanto falta, eu preciso fazer uma conta de menos. Como que vai ser essa conta de menos? O total da prova menos o que eu descobri que eles já correram. Então, vai ficar 1000 menos 600. Sendo 1000 o total da prova e 600 o que eu descobri que eles já correram, tá bom? Aí eu não vou resolver essa continha agora, só tô dando o passo a passo do problema. Vocês vão fazer e aí vocês vão descobrir quanto eles ainda precisam voar e não correr, tá bom?
Vão fazer aí na casa de vocês. Em seguida, deixa eu apagar também aqui o que eu tinha feito na explicação do exercício 4 para fazer novamente para vocês. Tem o problema do Edgar. O problema do Edgar, ele... Caiu meu lápis. Ele fala assim, ó. Biluker precisa perder a barriguinha e ficar em forma. Ele faz 300 flexões e corre 12 quilômetros diariamente. Todos os dias, ele verifica quantos centímetros sua barriga diminuiu. Antigamente, Biluker se sentia muito cansado e corria só a metade dos quilômetros que corre atualmente. Quantos quilômetros ele corria antes de praticar exercícios? Então, como eu estava falando aqui para o pessoal que estava na aula ao vivo, percebam que, como nós já tínhamos visto na última aula, às vezes os probleminhas, eles trazem algumas informações que não são necessárias na hora de resolver o problema. Por exemplo, aqui a primeira coisa que fala, o primeiro dado com número, é que o Biluker faz 300 flexões. Mas a pergunta do problema não está querendo saber nada sobre flexão, só quer saber quantos quilômetros ele corria antes de praticar exercícios, tá? Bom, aí eu grifei aqui, ó, de rosa, que hoje ele corre 12 quilômetros por dia. Antigamente, ele corria a metade disso, tá? Como vocês já viram no segundo ano, toda vez que eu quero saber a metade, né? A metade significa que eu estou dividindo uma coisa ou um número em duas partes iguais. Então, antigamente ele corria... Hoje em dia ele corre 12. Antigamente ele corria a metade de 12. Tá? Então, para saber a metade de 12, eu preciso pegar essa quantidade, 12, e dividir em duas partes que sejam iguais, tá? Isso é uma continha de divisão. Nós não vamos entrar agora na continha armada de divisão, tá? Isso vai chegar ainda no nosso material e eu prefiro, por enquanto, esperar. Então, como é um número pequeno, a gente consegue fazer um desenho para descobrir essa metade e podemos fazer também a continha deitada, só para mostrar como que fica isso numa linguagem matemática, tá bom? Então, se eu quero saber a metade, e como eu falei, a metade eu divido em duas partes iguais, então aqui, ó, eu vou desenhar um elemento em cada uma dessas duas partes até que o total de elementos seja 12. Então, olha aqui o que eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Terminando isso, eu vou descobrir o quê? Quantos elementos, ó, quantos risquinhos eu fiz em cada círculo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total é 12, mas quando eu dividi em duas partes, cada parte ficou com 6. Então, significa que a metade de 12 é igual a 6. Significa que se eu pegar o 12 e dividir por 2, que são duas partes iguais, 12 dividido por 2 vai ser igual a 6. Então, a resposta é que antigamente o Biluker corria 6 quilômetros por dia, a metade do que ele corre hoje, que são 12, tá bom? Feito isso, vocês vão para a página 173, o problema de Maria. Eu vou ler o problema primeiro, tá? E já vou ir grifando
algumas informações que eu acho que vão ajudar na hora de resolver o problema. Sempre bom ter marca-texto na hora que vocês vão resolver problemas. Se tiver de 2 ou mais cores, melhor ainda, porque aí vocês conseguem grifar a pergunta de uma cor e as informações de outra, tá bom? Fica bem fácil na hora de organizar as informações do problema para poder resolver. Então, olha só o problema. Churai, Churei e Chukider são 3 monstros que moram no planeta Chu. Eles são muito gulosos e comem as coisas mais esquisitas que você pode imaginar. Chukider, o filho, faz várias refeições ao longo do dia. A mãe, Churai, faz 248 quilos de comida por dia para ele. Então, essa informação eu já acho que é importante, eu já vou grifar. Churai faz 248 quilos de comida por dia para ele. Ele quem? Chukider, tá? Então, grifei aqui, ó. Churai faz 248 quilos de comida por dia. Hoje, pela manhã, ela lhe deu 78 quilogramas de hambúrguer de moscas e 82 quilogramas de gelatina com lagartixas e besouros. Essa informação também é importante. Hoje pela manhã, ele já comeu 78 quilogramas de hambúrguer de mosca e 82 quilogramas de gelatina, tá? Então, grifei aqui, ó. Comeu 78 quilogramas de hambúrguer e 82 de gelatina, tá? Pergunta: quantos quilogramas de comida Chukider já comeu até as 10 horas da manhã? E quantos quilogramas de comida ele ainda poderá comer durante o restante do dia? Então, são 2 perguntas. Primeiro, quanto ele já comeu. Segundo, quanto ele ainda poderá comer. Na hora de responder quanto ele já comeu, bom, lembra que a mãe dele já fez para ele 78 quilogramas de hambúrguer e 82 de gelatina. Então, para saber quanto ele já comeu, eu preciso somar a quantidade de hambúrguer mais a quantidade de gelatina. Então, eu vou somar aqui, ó. 78 de hambúrguer mais 82 quilos de gelatina. Na hora que eu somar, olha só. 78 mais 82. Importante na hora da conta ser armada, prestar atenção se a dezena está no lugar dela e a unidade também. Vou começar a resolver o meu problema sempre pela unidade. Começo aqui. Na unidade eu tenho 8. Com mais 2, vai dar 10. Então, vou colocar o 0 aqui na unidade e subir o 1 aqui na dezena, tá? Aí, na dezena, 7 com mais 8 vai dar 15. Não posso esquecer que subiu 1 aqui, ó. Então, o total, 16. Então, vou colocar aqui 16. 160. Então, eu descobri que, somando 78 quilos de hambúrguer mais 82 quilos de gelatina, o total vai ser 160 quilos de alimento que ele já comeu até as 10 horas da manhã. Então, respondi a primeira parte do problema. A segunda pergunta quer saber quantos quilos ele ainda pode comer durante o restante do dia. Para saber isso, a primeira informação que eu grifei no meu problema foi que a Churai faz 248 quilos de alimento para o Chukider comer por dia. Então, ele pode comer até 248 por dia. Ele já comeu, eu descobri aqui, ó, 160. Então, para descobrir quanto ele ainda pode comer, quanto ainda falta, né, para o total que ele pode comer, eu preciso fazer uma continha de menos. Como que vai ficar essa continha de menos? 248, que é o total que ele pode comer por dia, menos 160,
que é o total que eu descobri que ele já comeu, totalizando hambúrguer e gelatina, tá? Quando vocês resolverem essa continha aqui, 248 menos 160, vocês vão ter a segunda resposta do nosso problema, que é saber quanto ele ainda vai comer neste dia, tá bom? O probleminha da página 174, eu vou propor para vocês como um desafio, tá? Em um dos problemas que nós resolvemos na aula passada, que foi o problema de Vitória, a gente já viu essa questão dos sapatos, né? Que são vendidos em pares, ou seja, sempre vendidos de 2 em 2. Aqui no problema da Tereza, fala que a Marilise, que é essa centopeia aqui, e a Maribela, que é essa outra aqui, resolveram imitar a Maricota, que é a centopeia lá do problema da Vitória, e decidiram comprar sapatos de salto alto. Aí eu vou querer saber de vocês, essas duas aqui, elas poderão utilizar sapato de salto alto? As duas? Vou dar uma dica, é um desafio, não vou passar como que vocês vão fazer me mandar e eu só vou dizer se tá certo ou não e apontar aí a melhor direção para vocês. Mas eu já vou dar uma dica, para vocês me responderem se elas duas podem utilizar sapatos de salto, vocês vão precisar observar muito bem as figuras que estão aqui, tá bom? Aí vocês vão me responder se elas duas podem utilizar sapato de salto e por quê, tá? Em seguida, vocês vão fazer a continha e me dizer quantos pares de sapatos elas vão precisar comprar para atender todas as patinhas que elas têm, tá bom? É isso que vocês vão fazer. Em seguida, vem a tarefa de casa da aula de hoje, para encerrar esse bloco. A tarefa de casa é a atividade da página 175, o exercício 1 e o exercício 2. E os probleminhas que tem na página 176 e o exercício 5 da página 177, tá? Esses probleminhas, eles já são baseados no que nós estudamos nesse bloco, tá? Precisa ser feita a leitura, precisa ser feita a organização das informações e principalmente ver o que a pergunta está pedindo, tá? Se eu quero saber quanto falta, qual a diferença, preciso fazer sempre uma subtração. Se eu quero saber o total, a união, eu preciso fazer sempre uma soma, tá? E aí vocês podem utilizar as estratégias que vocês acharem melhor. Se for um problema que se resolva com continha, vocês podem fazer a continha armada, podem fazer a continha deitada, somente para mostrar qual que seria, né, a continha, a linguagem matemática para resolver aquele problema, mas vocês também têm a liberdade de utilizar desenhos. Quem tem a habilidade para cálculo mental com números maiores, pode responder, né, a minha estratégia foi cálculo mental, e aí coloca lá o resultado. Só espero que vocês sejam sempre honestos, tá bom? Por enquanto, ainda não vamos utilizar calculadora. A calculadora, ela foi solicitada na lista de material de vocês, tá? Aproveitando esse tempo para tirar uma dúvida, mas é para outro tipo de exercício que nós vamos fazer a partir do terceiro bimestre. Por enquanto, aproveitem esses exercícios para praticar as habilidades de vocês de cálculo mental e de fazer as continhas armadas, tá bom? Se tiverem dúvida, podem me chamar. Um beijo, bons estudos, gente. Tchau, tchau!